Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Amplum Biogás, uma empresa que oferece cursos online in company e consultorias no setor de biogás e biometano. Eu me chamo Leidiane Ferronato Mariani e eu quero te convidar a saber mais sobre a Amplum Biogás. Então acesse www.amplumbiogás.com.br ou busque nas redes sociais por @AmplumBiogás. Esse podcast foi criado para a gente dialogar com o setor de biogás e biometano. E a ideia é conhecer mais os profissionais do setor, aprender com eles, compartilhar conhecimento e saber qual é a visão deles para o presente e para o futuro desse mercado com tanto potencial para o desenvolvimento do nosso país. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, deixa o seu like aqui no nosso vídeo, porque isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas. Você também pode se inscrever no nosso canal e ativando o sininho você receberá um lembrete de que tem conteúdo novo. Mas, se você está nos ouvindo pelo Spotify e já gosta do nosso trabalho, classifique a gente com 5 estrelinhas e recomende esse podcast para outros profissionais do setor. E lembre-se de seguir o nosso perfil, assim você será avisado logo que o episódio sair. O tema de hoje é tecnologias para energia de biogás. Energia elétrica ainda é interessante? E a gente tem a honra de receber o Rui Ferreira, da Enermac, para essa super conversa. O Rui é diretor comercial da Enermac, empresa especializada em soluções para a geração de energia através do biogás. Ele é formado em administração de empresas pela Universidade Estadual de Londrina e tem MBA em gestão comercial pela Fundação Getúlio Vargas. A carreira dele foi desenvolvida na área comercial, com experiência na liderança de equipes, gestão de vendas, prospecção e fidelização de clientes, atuando em empresas nacionais e multinacionais de grande porte. Ele tem mais de 10 anos de experiência com processos de geração de energia e está há 8 anos trabalhando com processos de geração de energias renováveis. Ele é responsável pela comercialização de mais de 70 usinas de geração de energia através de biogás, que totalizam aproximadamente 16 megawatts de potência instalada. Olá, Rui. Seja bem-vindo ao podcast da Amplum Biogás. É uma satisfação imensa para nós tê-lo aqui e recebê-lo para essa super conversa. Olá, Leidiane, satisfação é minha, agradeço o convite. Como entusiasta do biogás, é sempre muito bom poder discutir o setor, discutir as alternativas, as tecnologias. Então, fico muito feliz em poder contribuir, em estar aqui, podendo conversar contigo e trazer aí as novidades e as informações a respeito do mercado. Espero contribuir e que todos que estão nos ouvindo aí aprendam um pouco mais e a gente também discutindo possa se desenvolver, né, em relação a esses temas e a questão do biogás hoje, que é um assunto extremamente pertinente e importante, né, para esse processo de descarbonização, transição energética. Espero que a gente consiga bater um papo legal aí, trazer bastante informação. Ótimo, Rui. Obrigada mesmo por ter aceitado o convite. E para a gente começar, Rui, antes de falar mais sobre a atuação profissional, conta um pouco para a gente em que cidade que você nasceu, em que cidade que você mora, quem é você além do mundo profissional, Rui? Bom, Leidiane, eu sou bastante familiar, né, caseiro, muitas das vezes, por ser da área comercial, muitas vezes as pessoas perguntam, mas Rui, suas redes sociais, elas não são tão ativas, né? A gente não te vê tanto aí no dia a dia. Eu acho que a exposição da área comercial faz com que, quando eu estou no meu mundo, né, eu esteja bastante em casa com a família, então eu sou muito caseiro. Sou do interior de São Paulo, eu nasci numa cidade chamada Penápolis, região noroeste de São Paulo, né, próximo a Araçatuba. Ainda adolescente, mudei para o Paraná, adotei Londrina como a minha cidade de coração, né? Então, brinco com todo mundo, digo que sou londrinense, né, de coração. Como vocês viram, a minha formação é na Universidade Estadual de Londrina. É, Essa minha trajetória profissional tem muito a ver com essa questão da veia de empreendedor, né? Busquei a faculdade de administração justamente porque eu tinha como objetivo ter um negócio próprio, né, me desenvolver profissionalmente como empresário. Esse sempre foi meu objetivo. Sempre trabalhei em grandes empresas, mas com foco em um dia poder ter um negócio próprio, né? Então, assim, a minha formação, os meus hobbies estão todos ligados a essa questão de empreendedor, né? Sempre muito caseiro, não sou de muitos hobbies, eu pratico alguns exercícios, né? Ligado aí a funcional, crossfit, né? Mas nada assim de competição, mais para saúde Legal. mesmo. Como eu comentei, tenho uma família, tenho 2 filhas, né? Então, no meu dia a dia, eu estou em casa, gosto Ótimo. muito de
ver filmes, de estar ali lendo um bom livro, gosto muito de ler, né? Então, esses são os meus principais hobbies, é curtir a família, estar sempre com um bom livro aí, assistindo um bom filme. Ótimo, bom demais, né. E Rui, como que você chegou então nesse você já começou a dar uma dica aí, né, do Londrina, administração, empreendedorismo. Como que você chegou nesse mundo do biogás? Qual que foi tua trajetória? Enfim, conta pra gente qual foi o caminho? Sim, essa trajetória de formação, trabalhando nas empresas, eu migrei para a área comercial. Vim de outras áreas, né, trabalhando nessas empresas, e migrei para a área comercial. Atuando na área comercial, eu tive contato com as empresas que fabricavam grupos geradores de energia, não energia renovável, né, grupos geradores diesel, e fui convidado a trabalhar na área comercial de uma dessas empresas, né, e comecei a atuar com a comercialização de grupos geradores de energia a diesel, né, e não eram energias renováveis. Tive um contato muito grande com a comercialização de usinas, né, de geração de energia. Passei por uma outra empresa, uma multinacional, também grande, dessa área de geração de energia. Então, foi ali que eu comecei a me desenvolver em relação a projetos de geração de energia. Tive um contato e uma formação muito grande, técnica, né, nessa área de construção de usinas de energia, geração de energia, né? E aí, fui me desenvolvendo nesse setor e num período ali de baixa, né, comercialização de equipamentos, recebi um convite do atual sócio, né, que é o meu sócio, o Paulo, para que a Uhum. gente criasse uma empresa para esse setor, porque assim, como eu estava na área comercial e ele, sendo meu sócio, como engenheiro, nós percebíamos Ah. naquela época uma demanda crescente por atendimento especializado, assistência técnica, soluções em tecnologia para essa área, para a área de geração de energia de grupos geradores. Ainda não estou falando de energias renováveis, tá? Ainda naquelas usinas de fonte fóssil e diesel. Uhum. E a gente percebeu que havia um nicho muito grande, né? E a comercialização de novos equipamentos naquele período não era tão boa, né? Foi um momento de baixa comercialização. E aí, nessa veia empreendedora que eu falei que eu já vinha, né, na minha formação e trabalhando nessas empresas, eu aceitei o convite e aí nós fundamos a Enermac, né, lá em 2014 ainda, para esse objetivo, oferecer uma alternativa em assistência técnica, manutenção e soluções tecnológicas para esse setor de geração de energia. Começamos a fazer isso, como nós entramos com um know-how, né, e uma capacitação bem grande, eu vindo de outras empresas e ele também trabalhou em grandes empresas do setor, a gente mudou a cara um pouco de como prestar assistência e como atender os clientes, né, porque a gente não só fazia manutenção básica, a gente trazia soluções mesmo, com tecnologias novas, seguindo normas, regulamentos, uma padronização, e Uhum. aí a empresa se desenvolveu rapidamente, né? Ela conseguiu um desenvolvimento rápido ali dentro desse setor de manutenção e despertou o interesse de outras áreas. Até eram áreas que tinham uma demanda até maior do que a própria área da geração de energia diesel, né? Justamente o setor de biogás. Que aí, pensando que, né, que com a mudança, né, da regulamentação em 2012, 2014, passou a ter uma demanda aí crescente por soluções e manutenção na área de geradores a biogás. Nós somos convidados por algumas instituições para atender alguns projetos, né? E aí eu posso citar, acho Uhum. que é importante citar quem fez parte da história, o próprio CEI Biogás, né, nos convidou Uhum. naquela época a auxiliar com alguns projetos. Isso eu estou falando lá em meados de 2015, por aí. E prontamente atendemos ao convite e começamos a trabalhar com alguns projetos Ótimo. de biogás. E aí foi aí que a gente se envolveu com esse mundo, e eu brinco que aí quando você é picado pelo bichinho do biogás, né, É. aí a coisa parece que flui, e de lá para cá nós trouxemos várias inovações, criamos tecnologias, e do primeiro projeto para essas mais de 70 plantas aí, parece que foi rápido, mas foram anos, né, de desenvolvimento, conhecimento, Uhum. trabalho em conjunto, grandes profissionais que atuaram conosco na Enermac, né, e até parceiros comerciais. Então, assim, é uma história bacana, de grande desenvolvimento, né? Teve períodos ali que a gente ainda trabalhava com as outras fontes, né, não renováveis, né? Mas nós tivemos que tomar uma decisão porque o volume de projetos cresceu muito, né? Ah, sim.
Aí vocês Então, pararam de trabalhar com as fontes isso. fósseis e focaram em renováveis. Ali no ano de 2016, 17, né, nós tivemos que tomar essa decisão, e realmente optar apenas pela fonte renovável, foi o biogás. E aí a Uhum, gente adotou essa postura. legal. Inclusive no histórico da Enermac, nós temos outros projetos até de fotovoltaico, também naquele Uhum, passado lá nós trabalhamos, porque como era energia renovável, e nós temos uhum, um portfólio muito grande de homologação de usinas, né, de energia uhum. elétrica nas concessionárias. Então, a Enermac tem um acervo técnico em praticamente todas as concessionárias do país com aprovação e homologação de usinas, né? Então, fazia sentido também fazer usinas de fotovoltaico. Mas, assim, a demanda do biogás foi tão grande a partir ali de 2017, 18, que aí nós nos concentramos e nos tornamos especialistas, Focaram. né? Em Uhum. solução para biogás. E hoje aí é o nosso foco central, é o nosso carro-chefe, e acredito que a gente se tornou até uma referência dentro dessa área aí do biogás. Com certeza, Rui. Obrigada por compartilhar essa história, né? Porque é a história também de um empreendedor, né? De dois empreendedores, né? De Paulo e Sim. Rui, que é muitos desafios, né? Até chegar no Foram, ponto foram. agora ter 70 projetos e falar, isso não é muito trabalho. E ainda continua sendo, Lidiane. Acho que a gente precisa deixar claro, né? Uma coisa que eu sempre falo para os clientes, com os parceiros, né? O biogás, ele é um meio interessante, extremamente importante aí para essa transição que nós estamos vivendo, mas os projetos são complexos. Eles Uhum, demandam atenção, demandam profissionalização. É preciso que as pessoas tenham ciência de que a operação dessas usinas, elas não são simples, né? Então, às vezes, a simplificação do processo não é favorável, entendeu? Então a gente precisa ter a clareza de que a especialização, o conhecimento técnico nesses projetos é de extrema importância. Então a gente sabe, né, que nem tudo são flores, né? Nós sabemos aí sim. de muitos projetos no passado que a falta aí, às vezes, até de um estudo de viabilidade, de uma consciência da necessidade de conhecimento para operar, acabaram prejudicando o sucesso dos projetos, né? Então, Sim, assim, sim. eu defendo muito, assim, sou um apaixonado pelo biogás, né? Sou um entusiasta, mas é importante que as pessoas saibam que, acima de tudo, a gente tem que ter muito profissionalismo e a ciência de que quem atua nesse mercado precisa cada vez mais se capacitar e estar Uhum, preparado, uhum. porque os desafios são muito grandes, como você falou. Tem muito Sim, desafio aí para fazer com muita que os coisa. projetos parem em pé, né? Perfeito, Rui. Agora, imagina que o ouvinte não entende muito dessa questão dessa coisa de geração de energia elétrica a partir de biogás. Legal. Você consegue explicar para a gente como que se gera energia elétrica a partir do biogás? Ou qual que é a diferença para a geração a diesel, para a geração a gás natural, enfim, para outras gerações a partir de combustível? Me explica isso de Vamos uma lá. maneira fácil. De uma maneira fácil. A produção de energia elétrica com grupos geradores, ela necessita um combustível, como você comentou. Então, eu vou falar da energia elétrica e depois eu falo da diferença Uhum, entre os uhum, combustíveis. Então, o grupo gerador, ele normalmente possui um motor a combustão. Ele, ele vai processar esse combustível, e vai fazer uma combustão. O que é combustão? É a queima do combustível. A partir do uhum, momento que ele queima esse combustível, ele gera uma energia mecânica. Essa energia mecânica vai girar ali um sistema de mancal e vai causar vai gerar, né, um campo eletromagnético num alternador ou gerador e vai produzir energia elétrica. Simplificando, é a energia do combustível queimada no motor que é transformada em energia elétrica por excitação num campo magnético, tá? Parece complexo, mas assim, quem conhece, quem tem uma noção de motor, é um motor funcionando e ao girar ele gira um outro uhum. componente que gera energia elétrica, tá? Estou simplificando bastante Tá para quem não ótimo. tem o menor Uhum, conhecimento, tá? Qual é a diferença entre os combustíveis, tá? O tipo de combustível vai determinar justamente a forma como o motor, esse motor mecânico, vai trabalhar. Então, uma fonte diesel, né, um combustível diesel, a combustão dele é diferente da combustão de um gás, por exemplo, ou da gasolina. É uhum. diferente o sistema de combustão. Então, o que vai mudar essencialmente, eu não vou entrar nos termos técnicos para não ficar muito detalhado, o que Perfeito. muda é a forma como o motor queima esse combustível. O Uhum. que muda? Um é por pressão e o outro é por ignição. Ignição é faísca, tá? Então, essa é a grande diferença. Aham. Então, vamos colocar assim, do diesel para o gás, para ficar mais claro, o diesel utiliza pressão
E o gás, ele precisa de uma ignição, ele precisa de faísca, tá? Ele precisa de um sistema que gere faísca para que ele entre em combustão, tá? Então, assim, hoje, para você produzir energia elétrica através do biogás, claro que você precisa do biogás. E o biogás, para quem ainda não tem esse conhecimento, mas acredito que a grande maioria dos ouvintes tem esse conhecimento, é o gás oriundo da decomposição da matéria orgânica, né, em ambientes anaeróbicos, ou seja, sem a presença do oxigênio. Então, existem várias formas de você gerar esse biogás com modelos de biodigestores distintos, de acordo com a matéria orgânica. Então, toda a matéria orgânica, a partir do momento que ela entra em decomposição, ela vai gerar biogás. Então, resíduo de animais, aí eu estou falando de suinocultura, bovinocultura de corte, de leite, aves de postura e de corte, os efluentes das agroindústrias, né? Todos esses resíduos orgânicos geram biogás. Uma vez gerado o biogás no biodigestor, que é a fonte para você capturar esse biogás, que é um sistema que não tem a presença de oxigênio, né? Você consegue, através de tubulação, direcionar esse gás, que precisa também, não vou entrar nos termos técnicos, mas de tratamento, você precisa tirar aí a umidade dele, alguns gases contaminantes que eles possuem, mas eu já ouvi outros podcasts, já foi trabalhado aqui, né? Então, assim, precisam tirar essa umidade e os contaminantes, e você direciona isso para um grupo gerador. Aí começam algumas diferenças, né, do diesel, porque o diesel ele é colocado num tanque, através de uma bomba é direcionado para dentro do motor para ele fazer ali a combustão. Já o gás não, ele tem um sistema de entrada, ele tem um sistema de controle de entrada desse gás, então você precisa ter um controle ali. Aí você precisa ter uma tecnologia de mistura, porque o gás ele não entra puro no motor, ele precisa de uma mistura com ar atmosférico, entendeu? E a mistura, o controle dessa mistura determina também a estabilidade, o funcionamento e a potência do motor, tá? Então, é essa tecnologia que no passado ela era importada e que hoje a Enermac detém uma tecnologia própria, que é o controle dessa entrada do gás, né, do biogás, o controle da mistura do biogás e a dosagem que isso entra dentro do motor, né, ou da câmara de combustão ali, para tornar o motor mais eficiente, para ele trabalhar em temperaturas adequadas de acordo com a capacidade do motor, né, estrutural do motor, e principalmente para ele gerar o maior volume de energia com menor volume de gás. Então, a nossa especialização em desenvolvimento de tecnologia está diretamente relacionado a isso, a capacidade de trazer esse gás para dentro do motor na forma adequada, em quantidade adequada, para gerar o máximo de energia com o menor consumo possível, entendeu? Essa é a grande diferença entre o gás e o diesel, entendeu? E qual que é essa eficiência que você coloca normalmente, assim, com 1 metro cúbico de biogás? Quanto varia essa eficiência de geração de energia elétrica que você vê? A variação, Depende de tamanho do isso que eu ia falar, motogerador? depende da potência do motor. Então, os motores menores, eles acabam tendo uma eficiência menor também, tá? Então, às vezes, quanto maior o motor, dependendo, claro, da tecnologia e da configuração, ele vai apresentar uma eficiência maior do que a do menor. Porque, assim, querendo ou não, quando você tem o motor já em operação, o tamanho dele vai justificar uma produção maior de energia. Então, a eficiência dele, depois de partido, ele acaba sendo mais eficiente. Mas vamos lá. Ao padrão de motores que a gente tem nessas usinas, na maior parte dos projetos que hoje operam no Brasil, né? Os motores que vão ali até 75 quilowatts, e não vou entrar muito também na questão técnica, que seriam os projetos de microgeração, que são a grande maioria dos projetos hoje em operação, eles possuem 4 ou 6 cilindros, esses motores, tá? Então, a variação de eficiência vai ali a cada metro cúbico, que foi o que você perguntou, a 1,4, podendo chegar a 1,8 quilowatts de energia, tá? Então, existe uma variação. Claro, como eu falei, tem menores eficiências, mas maior que isso não é tão normal, tá? 1,8 seria ali o limite da eficiência hoje desses motores, tá? Então, pode ter abaixo, mas normalmente entre 1,4 e 1,8 kW. Quando você vai para motores maiores, que são isso falando de motores nacionais, tá? Os motores que nós temos nos projetos aqui no Brasil. São motores de 13,8 litros, né? 13 litros, na verdade, né? Também 6 cilindros, mas de 13 litros, que equivaleria a 250 quilowatts de potência.
Aí você já vai para a eficiência de 2,3 quilowatts, né, 2,1 até 2,3 quilowatts cada metro cúbico de biogás, entendeu? São números, assim, como eu falei, a complexidade do biogás vai por aí. Ela vai variar muito da usina, da qualidade do biogás, da forma como a usina é operada, do manejo do biodigestor. É aí que está o charme do biogás, né? E O a charme é boa. questão aí, para não falar, né? O charme do biogás está aí, porque não existe, tá? A gente tem mais de 70 projetos operando hoje no país, não tem projeto igual, tá, Leidiane? Eu conheço projeto de outras empresas, conheço projeto de outras instituições, não tem nenhum projeto igual ao outro. Cada projeto é único, é específico, tem uma eficiência, uma qualidade, um ponto positivo, um ponto negativo. Então, assim, por isso que eu falei, nós precisamos cada vez mais ter profissionais especializados, porque a variação e a complexidade ela é bem grande. Não É o sei se eu, charme. não sei se eu expliquei aí Tá perfeito, tá a origem perfeito. É o da charme do energia, né? biogás também é gerar várias oportunidades diferentes para os E profissionais. Mas não, deixa eu. você viu que eu falei de várias coisas, né? Eu falei Não, desde tá. lá da parte química e biológica, passei ali Exatamente. pela parte de tratamento, chegando no motor, que é o que vai gerar energia, tá? E o motor, ele é o coração. Então, normalmente, o que a gente ouve muito no mercado, até puxando um pouco aí a sardinha para os nossos projetos, o problema está no gerador, entendeu? Normalmente porque o gerador é a ponta, né? É sempre o final ali da É onde linha. você vê o resultado, né? Isso, exatamente. Mas aí o interessante é que, assim, pelo menos agora, com tanto material disponível, né, com tantas pessoas que estão se especializando, é nítido que a usina como um todo precisa ser monitorada e ser avaliada. Então, é desde o dimensionamento, Tá se desde a... entendendo melhor, né? Que Isso, não, um biogás, se não tiver um biogás bom, estável, o exato. motogerador não vai fazer milagre, né? Exatamente. Então você precisa desde o manejo do efluente ou do resíduo, Tá. desde lá desse manejo até a conexão com a rede da concessionária, tudo precisa ser analisado como um único projeto, como uma única solução, né? A gente não pode segmentar, a culpa é disso ou daquilo, né? Que aí vira um problema que não tem fim, entendeu? Vira um looping e aí Ai, não se quem é chega. culpado, né? Exato, E exatamente. aí, mas aí deixa eu chegar no do ponto, né, do tema do podcast mesmo. Agora a gente já Uhum. explicou bem assim o contexto. Energia elétrica a partir de biogás ainda é interessante, Rui Ferreira? Você acha que Olha. vale a pena? Sim, é interessante, Leidiane. Eu acredito, sim, nós passamos por grandes transformações, como eu falei, a própria regulamentação da energia elétrica, né, sofreu grandes mudanças, né, desde 2012, com a norma ainda da ANEEL, né, que era 482, passamos por uma grande revisão em 2015, que virou a norma 687. Cada vez que eles fazem essas mudanças, as coisas foram mudando também no mercado tanto de geração distribuída. Aí eu falo de todas as fontes renováveis, né, e até mesmo não renovável. Então, a geração distribuída foi mudando. Então, 2012 era uma realidade, 2015 nós passamos a ter outra realidade, e agora, né, mais recentemente, com essas mudanças ocasionadas pela Lei 14.300, agora já não é mais uma norma, né, já é a lei, né, 14.300. Claro que afetou sim a atratividade, eu não vou nem falar de viabilidade, tá? Estou falando de Tá, atratividade, porque ok. assim, a viabilidade ela vai existir, tá? Ela existe ainda e continua existindo. A atratividade do projeto é que foi afetada, Em porque assim, comparação com outros investimentos. exatamente, porque assim, o que Ah, acontece? Como todo mercado, a gente precisa ter investidores, que não são só os produtores de resíduo, né? Não só os produtores rurais, não só as agroindústrias, mas a gente tem que ter um investidor, a pessoa que detém recurso financeiro para aportar isso no mercado e poder girar a produção de equipamentos, de usinas, né? Quando você pega a atratividade desses projetos hoje para comercialização de energia frente a outros investimentos, devido à taxa, né, a Selic, as taxas hoje de juros, a atratividade ela não é tão interessante quando você fala em comercialização. Mas respondendo a sua pergunta, por que que ainda é extremamente interessante e é extremamente viável os projetos de geração de energia? É, muitos produtores de resíduo, né, que geram resíduo orgânico, que até em alguns casos é um passivo, né, um problema para o produtor, é um passivo que pode ser tanto um passivo para a pessoa, para a empresa ou até para o meio ambiente, né, um passivo ambiental, podem se usufruir do tratamento desse passivo, desse resíduo, né, ou desse
vamos colocar, não gosto de usar essa palavra, mas esse Uhum. problema, né, o tratamento desse problema aí e ter uma nova fonte. Inclusive, essa é a nossa missão, tá? A missão, se você pegar a missão da Enermac hoje, é, através de um passivo, você gerar uma nova fonte de renda. Então, para esses produtores de resíduo, você pode, através desse tratamento, obter o biogás, fazer a captação do biogás, produzir energia e utilizar essa energia no meio produtivo que você tem lá. Então, tem muitos produtores e empresas, agroindústrias, que têm alto consumo de energia, e essa energia ainda continua com um valor agregado alto no processo produtivo. E a partir do momento que você, de um resíduo, de um problema, você trata ele, então você tem um ganho ali, né? Se você for pensar, existe um ganho já financeiro em cima desse tratamento de passivo, porque se você não trata, você vai ter um custo para direcionar esse resíduo. De Então, a qualquer partir forma, né? então, exatamente. Como você trata ele, você deixa de ter o custo para destinação, você passa a ter o biogás, você tem a oportunidade de gerar energia e ter mais uma fonte de renda dentro do próprio negócio. E aí vira o que eu chamo de economia circular. Você passa a Uhum. ter uma nova fonte de renda. E essa é a missão da Enermac. Se você pegar a missão da Enermac lá, é trazer para todos os produtores, sejam eles rurais ou da agroindústria, uma nova fonte de renda a partir desse passivo, que é o resíduo que ele tem lá na produção dele, tá? Então, essa é a nossa missão. E eu acredito que é extremamente viável. Claro, né, Leidiane, a gente tem que ter a consciência, e até a Enermac hoje, ela está caminhando aí também para projetos de combustíveis, que é o biometano, que a gente tanto ouve Uhum. falar. Então, nós já temos projetos em andamento que estão saindo do papel no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguma coisa na região centro-oeste, né, para biometano, porque eu acredito que Uhum. assim toda empresa que está aí no mercado de biogás está vendo, né, toda essa movimentação tecnológica para Sim, outros produtos oriundos do biogás, né? Então, o biometano é o mais falado, mas a gente está ouvindo muito falar de hidrogênio, inclusive, né? sim. São vários seminários que a gente ouve muito falar de hidrogênio verde, amônia verde, e até mesmo combustível para avião, né? Para aviação. Então, assim, Uhum. tem várias oportunidades. Eu acho que toda empresa que tem uma equipe multidisciplinar como a Enermac possui hoje, um hall de engenheiros ali, tem que estar atento a essas mudanças, tem que estar preparado para essas novas oportunidades que surgem. A Enermac, ela tem hoje, sim, alguns projetos para biometano. Mas, como eu havia comentado, o nosso carro-chefe desde muitos anos são os projetos de energia elétrica. A gente continua desenvolvendo, tem muitos clientes comprando, sim, ainda, muitos investidores atuando. A própria Enermac tem projetos de investimento nessa área, nós temos usinas próprias, né? Ah, vocês mesmo investem também. Nós, sim, nós temos usinas próprias aqui no oeste do Paraná, Uhum. algumas usinas aí que nós participamos, né? Então, assim, e principalmente até tem sido uma alternativa para entes públicos, né? A Enermac, ela venceu algumas licitações, por Uhum. exemplo, a usina de Ponta Grossa, a usina termoelétrica de Ponta Sim. Grossa, que é municipal, tem grupos geradores da Enermac. Vencemos o ano passado a licitação em São José dos Campos, São Paulo. Estamos lá em processo de comissionamento de uma usina de 1,5 mega, vinda do Sim. biogás de aterro De aterro sanitário, né? sanitário. Então, assim, tem vários. Ó, hoje É isso que eu até. ia te perguntar, quais são desses 70 projetos, que é em quantidade de projetos, mas também em volume de energia, né, que é diferente, mas quais são os substratos, né? Qual que é a origem desse Isso. biogás, né? E como que você está vendo a evolução também? O quanto era no início e agora da onde que estão vindo esses projetos? Assim, ó, o que a gente tem em relação a quando nós começamos. Os nossos projetos, quando nós começamos há 8 anos atrás, praticamente, basicamente era da área do agro. Eram produtores, principalmente vinculados à suinocultura, muitos produtores também de bovinocultura de leite. Nós temos vários projetos em suinocultura, bovinocultura de leite. Nós temos algumas usinas de ave de postura, então, vindo da cama, do frango ali, né, das aves de corte. Tem alguma coisa de postura também, né, de ave. Uhum. Temos alguns projetos em confinamento de gado de corte, em volume menor, tá? Mas temos também Mas alguns tem, projetos. aham, Tem também. interessante. E aí os aterros, né? Os aterros sanitários e algumas agroindústria também. Então, agroindústrias, eu estou falando de fécula, de amidonarias, alguns frigoríficos, laticínios. Então, todos esses substratos fazem parte do rol de usinas instaladas aí dentro Uhum. desses 70 projetos. Claro, a grande maioria, como eu falei no começo,
era vinculado ao agronegócio e à suinocultura. Mas hoje eu vejo, principalmente eu tenho feito muitas visitas, né, Leidiane, você também, eu sei que viaja muito, mas a gente vai do sul ao norte do país, e a gente percebe que as prefeituras estão aí cada vez mais buscando alternativas para essa questão do resíduo. Aí eu estou falando dos dois tipos, tá? Tanto do RSU mesmo, resíduo sólido Sim. urbano, né? Aquele lixo gerado pelas residências, como também esse passivo ambiental gerado no meio rural. Eu vou dar um exemplo de um projeto que nós estamos desenvolvendo agora no sudoeste do Paraná, mais especificamente na cidade de Salgado Filho. Era uma questão até socioeconômica, é uma cidade pequena, do sudoeste, né? Uma cidade de tamanho pequeno, né? E basicamente toda a economia do município está ligada à agricultura, a propriedades familiares, né, à produção familiar. E o passivo ambiental ali na região, principalmente a questão do solo, estava começando a afetar a economia do município, porque os produtores não podiam mais, não estavam conseguindo mais as licenças, os alvarás para continuar a produção e nem aumentar os plantéis, né, dos animais. Então você sai, olha, você vê o problema não é nem municipal, o problema é rural, né? Na zona rural do Sim. município. Só que, como o município depende exclusivamente da agricultura, passa a você ter um problema social, socioeconômico no município. E aí o que aconteceu? Eles nos procuraram, a Enermac foi procurada por alguns representantes desses produtores do município. Nós fizemos um estudo de viabilidade, porque individualmente, aí respondendo, voltando àquela resposta, individualmente, a atratividade dos projetos era baixa, era ruim, assim, em termos de atratividade. Ou seja, sozinho os produtores não conseguiriam fazer, um ou dois não conseguiriam fazer. Sim. Dentro do nosso projeto de viabilidade, pelo tamanho do município e a proximidade das propriedades, uma centralizadora seria a solução e viável financeiramente e economicamente. O nosso estudo mostrou isso. Fizemos o estudo, concluímos, apresentamos alguns cenários e os produtores acataram a ideia. Auxiliamos esses produtores, eles formaram uma cooperativa, essa cooperativa chama Copenade. Inicialmente começou, para você ter uma ideia, com 8 produtores. Na segunda semana já eram 15. Na primeira reunião para a gente apresentar o estudo de viabilidade eram 33. Na primeira Uau. assembleia da formação da cooperativa eram 42 e hoje possuem 53. E 53 é o Uau. número de produtores rurais cadastrados no município, ou seja, todos os produtores do município fazem parte da cooperativa. É de Então, assim, suinocultura, no caso. não, lá é isso que é o legal. Lá são todos os produtores do município. Então tem suíno, bovino de leite, Ah, inclusive tem até uma de peru. Tem até uma de peru. Então tem frango de corte. Então aham. todos os produtores daquele município vão destinar os seus resíduos para essa centralizadora. E o mais interessante, eles são donos. A usina é deles. Nós fizemos o estudo. Uhum. Com esse estudo que nós apresentamos, eles levaram isso às instituições financeiras, fizeram a captação do recurso, e como é um valor público, né, que eles já divulgaram, eles captaram 12 milhões de reais, e a usina está em processo de comissionamento. Ela já está pronta e está em fase de comissionamento. Claro, como é aqui no Paraná, né, ela vai estar ligada, né, à rede da Copel, e está em processo de comissionamento. Ela já está pronta essa usina. E o detalhe, como vai ter um volume de sólido grande, né, por causa da cama de Aham, frango, intermediário. vai ter junto nessa usina uma usina de adubo organomineral. Então, com o volume extra de sólido, eles vão produzir adubo organomineral e esse adubo, inclusive, ele já vai sair de lá peletizado. O peletizado quer dizer naquela para Incrível. utilizar já nas plantadeiras. Então, assim, Perfeito. é uma cooperativa de produtores que também segue a nossa visão, né? Que é assim, nós queremos transformar os produtores em investidores. Eles mesmos fizeram a captação, eles investiram e se tornaram investidores, entendeu? E um projeto como esse que acabou gerando outros valores, né? O adubo acaba recebendo sólido, não só líquido, acaba tornando viável o transporte desse resíduo para a central, né? Que esse era um ponto que e muitas vezes há alguns anos atrás não era viável, né? Transportar, por exemplo, os dejetos de suínos, que é muito líquido, né, para uma central. Então, esse projeto conseguiu encontrar um arranjo que torna isso viável.
Sim, então, é isso que eu falo que o know-how ajuda, né? Como você comentou, nós temos outros projetos que nós participamos no passado, com o fornecimento de equipamentos de geração, né? A própria Energimbo, em Ouro Verde do Oeste, que é uma usina Uhum, bastante conhecida. sim. Os grupos geradores daquela usina são da Enermac. Então, nós estivemos lá desde a construção do projeto. Thiago Gonzalez, né, que é o diretor técnico, é o grande Sim. parceiro comercial Uhum, nosso. já esteve no nosso podcast aqui. E sim, então, um grande parceiro comercial. Então, nós tivemos desde o começo. E nós entendemos com eles, né, os desafios que a Energimbo teve. E lá na Copenhague, em Salgado Filho, justamente os desafios que a Energimbo enfrentou, nós mitigamos esses desafios para eles, entendeu? Principalmente a questão do transporte, a logística, né, com um volume de sólidos maiores, passou a trazer uma atratividade financeira extremamente interessante para eles. Uhum. Mas o foco principal da usina, Lidiane, respondendo de novo a questão se é interessante ou não, é a energia A elétrica. Lá energia elétrica. são três grupos geradores que vai entregar lá 780 quilowatts de energia 780. por hora, tá? Então, é um projeto que foi concebido para gerar energia elétrica, mas como você falou, como ele se Sim. torna atrativo, como ele se torna interessante, com os upsides, né? Com os Uhum. adicionais. Então, vem aí o adubo, tanto o adubo organo-mineral que eles vão comercializar também, como o próprio biofertilizante, o digestato, porque ele retorna para os produtores, tá? Para eles Sim, fazerem a aplicação como eles iam fazendo antigamente. Tem também a questão que é pouco explorada, principalmente por causa da certificação, que é o crédito de carbono, que claro. também entra aí como um adicional de Uhum. faturamento, né? E outros, né, benefícios que vai ter lá nos usos. E o benefício desses produtores poderem minimamente continuar a atividade produtiva, porque passam a ter tá mais adequados ambientalmente perante o licenciamento o órgão ambiental e até poder expandir a atividade a partir do momento que se consegue dar um direcionamento melhor para o nutriente, né, que é produzido no Perfeito. dejeto. Esse, desde do D0, né, do dia zero ali, era o objetivo deles. Claro, a nova fonte de renda nós colocamos no inconsciente deles, porque, como eu falei, essa é a nossa missão, mostrar para o produtor que Uhum. ele pode ter uma nova fonte de renda. Mas a fonte de renda, naquele momento, para eles, estava até em segundo plano, porque, assim, isso é uma discussão que eu levo para todos os produtores. Nenhum produtor vai encarar a energia ou qualquer benefício que o biogás vai trazer frente ao que ele já faz. Então, se ele é produtor de proteína, a Exatamente. proteína em primeiro O lugar foco sempre. dele é Então, assim, suinocultura, é ave. exato, exato. Então, assim, o objetivo inicial era: preciso aumentar meu plantel, preciso manter a minha licença aqui de operação, preciso ter a minha licença ambiental. Tanto é que eles já têm um compromisso, né, das instituições aqui ambientais do Paraná, de que agora eles terão as licenças deles facilitadas, né, por causa da usina que está sendo implementada lá, Ótimo. que era o objetivo principal. Então, assim, a gente atendeu o objetivo principal deles, que era justamente essa questão socioeconômica do município de Salgado Filho. Isso foi atendido e, melhor ainda, trouxemos uma nova fonte de renda, só para você ver o tamanho do projeto e a importância dele. Hoje é a maior empresa do município, já é a maior empresa, nem está em operação, mas já é a maior empresa do município de Salgado Filho. Ela vai ser responsável, assim que ela entrar em operação, por um incremento de 50% a 70% na captação de CMS para o município, além de facilitar todas as licenças para os Uhum. produtores, fora o rendimento que cada produtor vai Sim. ter após a quitação, né, do financiamento que eles pegaram, né? Que assim que eles quitarem junto à instituição financeira o valor captado, cada produtor vai Olha. ter o seu dividendo ali do resultado, que é expressivo, tá? A previsão de resultado é bastante expressiva da usina. Então, ou seja, os benefícios são muito grandes. Aí o que Que acontece? legal. Esse projeto aqui no Sul, né, ele está chamando muita atenção, já desde a época da Energimbo, já chamava muita atenção. Então, eu tenho rodado muitos municípios e todos buscam soluções como essa. Então, são vários e vários municípios que a gente visita e percebe da parte dos políticos, né, dos responsáveis públicos e também das associações de produtores, soluções, a busca de soluções como essa. Então, assim, nesse cenário, a produção de energia ainda é interessante. Claro que dependendo do volume, do tamanho da usina, o biometano Tá. pode ser Pode mais até atrativo. passar a ser Pode ser atrativo. mais atrativo. E uma coisa também não exclui outra. Dá para Não. gerar um pouco de energia elétrica, até porque É, a planta de biometano precisa de energia elétrica, certo? sim, claro.
E aí você pode também ir É, trabalhando as 2 demandas, ou você exato. acha que Não, não é então, muito na verdade, viável? assim, ó, só para você ter uma ideia, já que eu comecei a falar dos cases, aqui eu vou falar de mais um rapidinho, Isso, mas esse conta ainda aí que está é esse incrível. está em operação, está em construção ainda, mas nós temos um projeto no Rio Grande do Sul que a ideia inicial era usina de energia elétrica. Posso falar, porque ele está bem avançado, que é o de Harmonia, no Rio Grande do Sul. Então, esse projeto, inicialmente, ele foi concebido para ser uma usina de energia elétrica. Mas, com essas mudanças que eu descrevi, e o volume de biogás que vai ter lá, se tornou muito mais atrativo o biometano, né? O biometano para a localidade, para o volume, ele é mais interessante. Então, a Enermac vai construir essa usina, ela vai ser originalmente uma usina de biometano, mas nós vamos ter grupos geradores lá, mas não para comercialização, mas por aquilo que a gente sempre ouve, a gente ouve nos seminários, vocês já comentaram nos podcasts anteriores, a qualidade de segurança energética que o biogás pode trazer para a usina. Então, assim, tendo um gerador a biogás lá, caso falte energia da Uhum. concessionária para manter principalmente o sistema de compressão do biometano, eu tenho os grupos geradores a biogás, que vão ser a fonte de segurança energética da usina. E, claro, no dia a dia ela vai servir também para reduzir os custos com energia elétrica. Ah, Então, os geradores vão estar ali funcionando para suprir o custo da energia elétrica no dia a dia, e principalmente o foco dele é a segurança energética caso venha faltar a energia da concessionária. Então, assim, essas características do biogás, de ser despachável, de ser uma fonte que você consegue acumular, né, o biogás para fazer o atendimento na segurança energética, e ser descentralizado ajuda muito nesse tipo de projeto, entendeu? Então eu consigo ter sim. grupo gerador a biogás lá no interior do Rio Grande do Sul para garantir a segurança energética de uma usina de biometano, É entendeu? Que é o versátil, caso. né? Extremamente O versátil. biogás tem um charme e ainda ele é É, versátil, né? Você pode exatamente. produzir energia elétrica, biometano. E aí, quando a gente pensa também na questão de uso de energia elétrica nas plantas de biometano, também é uma maneira de reduzir emissões de carbono, né? Então, se a gente Sim. pensar em produção que uma planta de biometano que comercialize esse biometano para uso interno já não é possível, mas para quando comercializa, você pode também vender CBIOS, né, dentro da Sim. política RenovaBio. Se você tiver um consumo de energia elétrica para a produção do biometano, o teu fator de emissão vai diminuir. A ANP está para aprimorando a calculadora, e aí vai começar a ser valorizado esses pontos, e aí com certeza você vai ter mais CBIOS para se você tiver um processo mais eficiente que emita menos carbono. Então, até Não, isso é perfeito. interessante, essa integração de biometano e elétrica. Não, perfeito. Assim, a nossa visão para todas, inclusive são outros, temos outros projetos, ao todo a gente está com 3 projetos parecidos com esse, os outros eu Hum, ainda não posso falar, porque ah, tá sobre ainda negociação, mas esse de harmonia, como é uma realidade, dá para falar, e a gente esqueceu de comentar até de outros benefícios, né? Quando você faz a purificação, além de você produzir energia elétrica ali com o biogás, quando você vai para o processo de purificação, você ainda tem o aproveitamento do CO2, né? E aí tem mercado uhum, para isso do CO2 e outros produtos, né? Subprodutos que dá para você tirar dali. Então, assim, a versatilidade é grande, a regulamentação, claro, ainda ela é necessária, né? Eu comentei aí da questão do crédito de carbono, a certificação ainda ela demanda uma certa especialização, ela não está acessível a todos, né? Ainda tem algumas pessoas que têm uhum. muita dúvida sobre isso. Fica a dica aí para vocês falarem de crédito de carbono, Estamos crédito, crédito de planejando. carbono, porque ainda é uma dificuldade, principalmente para os pequenos produtores, né, pequenos e médios produtores, o Uhum. acesso, né, o custo a essa certificação, ela não é tão simples, né? Então, essa questão da regulamentação, ela ainda é um tabu, né, em alguns Ponto. processos, né? Principalmente assim, ela acaba afetando, né, Leidiane? A gente falou aí a Lei 14.300 que É regulamentou isso que eu a queria questão. eu queria voltar para essa questão da Isso, GD. então, a gente estava falando da Como que você vê as regulamentação. diferenças? Porque assim, para a energia solar eu sei que afetou bastante a viabilidade, mas para biogás, se a gente pensar que biogás muitas vezes a energia pode também ser consumida Em ilha, internamente, assim. enfim, como que você vê esses caminhos? Não, então, como eu acabei de escrever, uma usina que vai gerar energia elétrica para consumo próprio, porque tem um consumo, né? Então, assim, quem tem uma produção que demanda energia elétrica, um consumo próprio, querendo dizer assim, faz todo Uhum, sentido você ter uma usina de geração de energia biogás.
Quando a gente vai para esse cenário que eu falei anteriormente, de um investidor vir para o mercado de biogás para investir em usina, para gerar energia elétrica para comercialização, a Lei 14.300, ela não que ela tenha inviabilizado, ela diminuiu a atratividade, porque assim, o que a Lei 14.300 ela acaba fazendo? Ao longo do período de vida útil da usina, ela vai diminuindo a rentabilidade que a usina traz para o investimento, entendeu? Por quê? Porque a tarifação do fio, né, Do da rede de fio. transmissão, ela vai aumentando gradativamente no transcorrer dos anos. Então, assim, por isso que eu estou falando, não é que ela torna inviável, ela diminui a atratividade, porque a rentabilidade financeira da comercialização do crédito, porque aí é outro equívoco, né? As pessoas vender Uhum. energia não vende energia, né? Comercializa o crédito. A comercialização desse crédito ela vai sendo penalizada, né? Com um aumento da tributação no transcorrer do tempo. Então, aí essa atratividade, principalmente hoje, com as atuais taxas de juro, né? Selic e tudo mais. Uhum. Quando você vai para o investimento financeiro perante a essa atratividade que vai diminuindo no período, ela não se demonstra atrativa, Entendi. entendeu? Ela não se Que a, demonstra atrativa. a lei, ela acabou sendo, ela foi instituída já baseada em toda uma história de GD no sentido de incentivar a geração própria, né? Então, quando é Exatamente. geração com alto consumo, aí a lei, mas a partir do momento que você precisa usar a rede de distribuição para transportar essa energia para outro lugar, você vai ter que pagar o custo daquela Não, estrutura que está se a disponível. gente for pensar no sentido, faz sentido, porque assim, as concessionárias, elas têm uma manutenção, ela tem isso aí. O que foi amplamente discutido, e aí até gerou polêmica, Uhum, será que a tributação é realmente coerente, compatível, principalmente com os pequenos e médios produtores? uhum, Claro, com os grandes produtores, talvez ela até seja coerente, porque a gente viu aí centenas de usinas, fazendas solares, usinas de grande porte. Claro, essas demandam uma utilização muito grande da rede e realmente a manutenção ela não é barata. Agora, o pequeno produtor, o uhum, suinocultor, o bovinocultor de leite, o pequeno laticínio, o pequeno frigorífico, será que realmente foi tão coerente? É essa que fica a dúvida. Claro, uhum, como eu falei, não vamos questionar porque tem a manutenção, tem que ter esse custo, alguém tem que uhum. pagar a conta, né? Senão vai para o bolso dos consumidores Exato. habituais, né? Então isso precisa ser dividido realmente. Só que assim, quando a gente vai olhar, né, trazendo a sardinha aqui, usar uma piada, né, trazendo a sardinha para o nosso prato, quando você olha do ponto de vista de usinas que se beneficiam da geração distribuída, seja ela solar, seja biogás, ou até mesmo as pequenas PCHs, né, que são as Uhum. hidrelétricas aí, a geração distribuída, ela realmente ela foi penalizada, a atratividade dela foi Tá penalizada. bom. Foi penalizada nesse sentido, né? Quando você pensa na comercialização e no longo prazo, para retorno do investimento, você tem uma ampliação desse retorno. Então, usinas que antes te Uhum. davam retorno 3 anos e meio, 4 anos, algumas usinas agora levam 8, 9 anos para Bom exemplo. trazer o retorno do Entendi, investimento, entendeu? Aí quando você pega um investimento normal e vai comparar, você tem o mesmo retorno num período menor, entendeu? entendi. Então aí a pessoa prefere deixar o dinheiro aplicado num outro É, investimento do que investir numa usina. mas aí você está falando de um ponto, né? A pessoa prefere deixar aplicado em outro investimento. Quando é uma opção investir Onde ou não. Só que Isso. quando Quando a é o gente está investidor, agora falando, eu estou falando do ponto de vista do investidor. Agora, quando eu estou falando do produtor, eu sou um produtor. muda todo, né? Não, aí é diferente, porque eu já tenho aquilo que eu falei, eu já tenho, não vou usar o passivo, né? O problema ali, eu não gosto mesmo, mas é isso, é o problema, o Resíduo, passivo. é. Eu tenho que tratar isso. De qualquer forma, eu vou ter um custo com isso. A partir do momento que eu já vou ter o custo disso daí, faz todo sentido eu aproveitar e ao gerar uma fonte de renda. Exatamente, já É é agregar valor à isso. sua atividade, né? Então, a produção de suínos e também tem algumas agro, agroindústrias, Indústrias, e algumas sim, integradoras estão começando, porque tem metas de redução de emissões de carbono perfeito. Eu assumidas ia falar disso agora. internacionalmente, e elas estão começando a bonificar quem quem produz biogás a partir do resíduo da sua produção pecuária. Então, você começa a ver. Então, acho que esse é um ponto importante. Assim, energia elétrica ainda é interessante sim para o Extremamente. proprietário daquele resíduo, Sim, que extremamente. precisa resolver esse problema e
Não, a gente fica falando problemas, né? Não, não, Do dia a dia é um problema. É assim, cheiro, pro produtor ele sabe o que a ele gente está tem que dar falando. um. Ele Exatamente. não sabe Então, que isso, né, tem regiões do Brasil que não é tão problema, porque tem onde aplicar, tem mais regiões, né, mais cultivos, mas é um problema. Então, assim, é importante entender que às vezes se fala como, não é mais interessante. Não é mais interessante para quem gostaria, né, o investidor que está ali para buscar a porcentagem em cima. isso. Mas para o produtor que já está Faz todo produzindo, já sentido. faz todo sentido. E Faz todo pensar nesses outros benefícios que nem sempre são monetizáveis, né? E aí, Leidiane, eu acho que podcast como esse, e outros eventos como o Quinto Fórum Sul Brasileiro que teve, né, Uhum, agora, o próprio Fórum da Biogás que vai ter, eu acho que cada vez mais a gente tem que tornar isso público para levar isso às entidades responsáveis por parte de regulamentação, porque essas regulamentações que não só, né, tarifa, mas que trazem benefícios, principalmente essas certificações, como você comentou do CBIOS lá do biometano, a própria certificação de crédito de carbono. Quanto mais acesso o produtor tiver, né, o produtor que eu falo agora é o de resíduo, tá? Seja ele agroindústria, ou produtor isso. rural, o produtor de resíduo, eu falo, tiver acesso a esses benefícios, mais vantajosa vai ser a implantação dessas usinas para eles, entendeu? E aí a gente vai ter um número maior, e você citou um ponto extremamente importante, porque assim, existe um compromisso mundial, né? Isso não é só aqui no país, não, um compromisso mundial de descarbonização e de emissão de gases de efeito estufa, e todos estão empenhados aí em fazer essa mudança. E a produção de biogás, biometano e os seus derivados faz todo sentido nesse sentido aí de contribuir para Uhum. esse propósito, só que para isso o produtor e a pessoa que está ali, ela tem que ter algum tipo de incentivo, que se ele tiver só custo, ele vai sempre pensar, vou continuar do jeito que está. Então, assim, A conta é simples, né? Vale a exato, pena ou não. Mas se você hum, tiver outras receitas, outros perfeito. benefícios, E muitos produtores falam, olha, se o projeto se pagar, já vale a pena, que é o que a gente estava exato. discutindo agora. Se o projeto, porque assim, entre ter um projeto que trata e que se Uhum, paga, eu prefiro ter o projeto do que não ter, porque a dor de exatamente. cabeça, vamos colocar assim, de não ter é maior. Então, se o Exatamente. projeto se pagar, o produtor vai querer, independente do produtor, né? Ele vai querer implantar o projeto. E aí, como a gente colocou muito claro aqui, ainda é interessante. Produzir energia sempre vai ser interessante, e eu, assim, reforço até no sentido assim, hoje nós estamos num momento confortável em termos de energia, porque os reservatórios estão cheios, então a gente não tem falta de energia porque estão todos cheios, mas Uhum, se a gente lembrar alguns anos, 2 anos atrás, exato. a gente estava com uma crise hídrica e ela pode voltar a qualquer momento, essa crise hídrica, então pode faltar Sempre. água. Uhum. Nós temos uma realidade onde a produção industrial não está no seu máximo, então ela está ali numa demanda baixa de energia, então Deus ouça que a nossa economia, a nossa política Aham. melhore e E a que a demanda produtividade aumente, né? De energia aumente. elétrica. Então, esse aumento de demanda de energia também pode ser uma questão de lá na frente faltar energia para alguns processos produtivos. Então, assim, gerar energia sempre vai ser importante. Eu, como trabalho nesse mercado de geração de energia há mais de 10 anos, digo a você, é cíclico, a falta de energia ela existe, meados dos anos 2020 aí, dos anos 2000, a gente teve um problema sério de apagão e tudo mais. Se não fosse toda a questão econômica e política, teríamos problemas agora no começo de 2020 também, por causa da crise hídrica. Então, assim, a Sim. gente vê ciclos, né, de E problemas com energia. Então, ter alternativas descentralizadas, como a gente falou que o esse é o biogás, ponto. como o Trazendo biogás, segurança energética, não é que o só uma bio, questão de exato, ganho final de perfeito. projeto, né? Então, Ou ter essas seja, é alternativas é importante. manter esses produtores de resíduos, que no fundo são produtores de alimentos, produtores né, de proteína, ou até estações de tratamento de esgoto, enfim, que tenham Sim. que ter uma missão ali produtiva, que geram empregos, que geram benefícios para a economia, é aumentar a viabilidade desses negócios, é manter essas pessoas, esses empreendedores na atividade. E aí, quando a gente olha para o biogás, as plantas, não só de biogás, né, também de fertilizante, enfim, como um meio para isso, né, para agregar valor à atividade.
Então, nesse contexto, a energia elétrica continua sendo interessante, Não, né, Rui? extremamente interessante. Assim, como eu falei, assim como eu fui picado pelo o bichinho do biogás, né? A energia elétrica faz parte do nosso DNA, tá? Acho que assim, a gente tem, como eu falei, um dos maiores portfólios, né, de geração de energia. Jamais falaria que um projeto de geração de energia elétrica Não não é é, né? interessante. Ele sempre vai ser interessante. Eu acho que em qualquer momento, em qualquer processo produtivo, a gente precisa de energia. Eu acho que a nossa vida hoje ela é permeada pela energia Exato. elétrica, né? Então ter fontes alternativas e principalmente renováveis. Agora, eu que falei que sou uma pessoa de casa, né? Caseiro, aí tenho família, tenho filhas pequenas, a gente tem que pensar nessa geração. Eu acho que já existe um abismo cultural, né? Eu não sou tão velho, mas minha infância e adolescência lá são lá dos anos 80, né? Começo dos anos 90. Já existe um abismo cultural, né? De como a gente foi criado para como eles estão sendo criados hoje, né? A forma de contato com as pessoas, o contato com a natureza deles é completamente diferente do que foi a nossa. Então, o que nós podemos deixar de legado é realmente buscar essas fontes alternativas. Se a gente tem a oportunidade de Uhum. melhorar a vida deles lá no futuro, não tem por que não Exatamente. investir. Eu acho que em projetos de geração de energias renováveis alternativas, né? O biogás para o Brasil, principalmente, é o caminho. Nós sabemos, né? Vocês têm publicado em quase todos os podcasts, não temos nem 5% explorado ainda do potencial que nós temos no Brasil, então tem muita coisa Tem por se muito, fazer. não. E conforme a gente avançar no setor, outros potenciais vão Sim, passar a ser viáveis. E é, vão, né, você começa a ver essa questão de levar resíduo para uma central, então você começa a aproveitar um potencial que talvez inicialmente nem seria viável, nem entra nessas contas, né, de é, potencial do Brasil e passa a ser viável. assim, o que você comentou muito bem, Leidiane, eu penso assim, que até os próprios processos de aproveitamento do biogás, como eu descrevi alguns aqui, o próprio CO2, o hidrogênio, o combustível para aviação, vai demandar energia. Por que não gerar energia do Exatamente. próprio produto, do próprio biogás, entendeu? Então, assim, é uma cadeia, eu acho que deve existir um ecossistema, a gente tem que investir cada vez mais no ecossistema, desde lá do produtor mesmo, como eu comentei, do Uhum. manejo, até a definição de rota tecnológica e principalmente o que eu falei, acho que é mais importante, nós aí, como uma empresa que traz aí soluções tecnológicas, inovação, né, também faz parte aí do nosso conceito, desenvolvimento tecnológico, profissionais capacitados. Essa é a pergunta que eu ia fazer agora, Rui. Nesse contexto todo que a gente conversou, que perfis são esses de profissionais? O que vocês buscam no mercado para trabalhar com vocês, nos projetos? O que vocês veem que é necessário? Assim, a Enermac tem um histórico de ter profissionais sempre muito qualificados, né? Nós tivemos, assim, muitos profissionais do setor que passaram pela Enermac, estão ainda no setor trabalhando com biogás, com biometano, com geração de energia, né? Tanto térmica, elétrica, biometano, né? Então, assim, pessoas que foram formadas por alguma instituição, passaram por outras instituições, passaram pela Enermac, estão fazendo ainda pelo biogás. Nós temos excelentes profissionais hoje que, como eu falei, tem uma característica multidisciplinar que o biogás exige. É preciso ter um conhecimento multidisciplinar. Então, assim, ó, eu sou formado em administração, mas eu preciso tecnicamente ter o conceito de questões biológicas, questões químicas, questões físicas, a parte mecânica do processo, a parte elétrica, a regulamentação de tudo isso, principalmente a questão aí também de funcionamento de toda essa tecnologia. Então, eu tenho que ter um conceito técnico, né, de como Uhum, funciona tudo, como as coisas se comunicam. E em épocas de internet das coisas, eu tenho que estar plugado, eu tenho que estar online. Como que a internet e o meio online faz parte de tudo isso? Como que atua? Como que isso tudo vai para o meio online, entendeu? Então, cada vez mais a tecnologia está presente. Então, o perfil do profissional é um profissional multidisciplinar. Ele tem que ter conhecimento técnico de todas essas áreas, né? Claro, não precisa ser um especialista, nem um doutor de todas as áreas, mas o profissional do biogás, ele tem que buscar esse conhecimento em todas essas uhum, áreas, porque ele tem que saber de onde vem o biogás, qual que é o caminho que o biogás percorre, quais são as transformações que ocorrem com esse biogás, porque boa parte dessa transformação gera renda, como eu falei, né? E essa é a missão aí da Enermac, principalmente, que é oferecer uma nova fonte de renda. Então, assim, toda a transformação do biogás gera renda.
e principalmente o aproveitamento dele lá na ponta também vai gerar renda, né? Então, o profissional, então, ele tem que ter um perfil de ser proativo. Claro que todo profissional tem que ser em Uhum. qualquer setor, né? Sim. Mas no biogás mais ainda, porque ele tem que É que o estudar setor várias. é novo, né? É É, muita inovação, tem que saber o que está exato. acontecendo. E hoje a grande oportunidade para esse profissional é que ele tenha uma mente aberta para trazer soluções novas. Porque o que Uhum. acontece? Boa parte da tecnologia, como eu falei, ela é desenvolvida, era, né, desenvolvida lá fora e tropicalizada aqui, né? A gente tropicalizava isso. Hoje a gente está vendo que o Brasil já está criando soluções próprias e exportando essas ideias para fora, entendeu? Eu acho que esse Uhum. é o caminho. Então, o profissional dentro da sua especialização, dentro da sua formação, dentro dessa busca de conhecimento, se ele vier com a mente aberta para trazer soluções para aquilo que é feito hoje aqui no Brasil, que tem uma realidade diferente de outros países, ele vai contribuir muito, porque, como você falou, Ótimo. para quem não tem ainda o potencial explorado, como é o nosso caso, de 3 a 4% só de exploração, tem muita coisa para ser criado, tem muita coisa para ser Uhum. inventado, tem muita coisa para ser melhorada, tem muita coisa para ser integrada, né? Então, assim, hoje, como eu comentei no início aí do nosso bate-papo, os produtores eles têm aquele conceito do que ele produz. Então, se é leite, se é suíno, se é efluente, é efluente. Então, ele vai Uhum. produzir aquilo que ele foi concebido para produzir. E aí é legal que esses produtores também começam a ter a consciência de que os profissionais do biogás é que precisam atuar na Uhum. criação das usinas, geração das usinas, operação dessas usinas consequentemente, a comercialização dos produtos e os benefícios dessas usinas. Então, cada vez mais, se a gente tiver essa consciência de que profissionais capacitados, especializados, promovam a instalação, a concepção das usinas e operem elas, maior vai ser a eficiência. Melhores projetos a gente terá, né? Exatamente. Então, Exatamente. no coloquial, né, cada macaco no seu galho, eu acho. Ali a gente tem que colocar aí, nosso galho está precisando de É, profissionais especializados, formados, né, nessa área do biogás e cada vez mais buscando conhecimento e desenvolvimento dessas tecnologias. tá bom. Gente, venham para Amplo que a gente tem cursos, viu? Rui, para encerrar, eu vou te pedir para deixar uma recomendação de livro, filme, podcast, vídeo, site, enfim, para quem quer entender mais de biogás, ou você também pode dar uma dica profissional, de desenvolvimento pessoal. E já emenda, já fala a tua mensagem final do podcast também. Legal. Bom, não puxando aí a sardinha para vocês, mas assim, até vou contar a nossa história aí, né, Leidiane? Assim, eu sou Verdade, Rui, esqueci de contar. um incentivador, né, um bate-papo nosso em um fórum alguns anos atrás, né? Motivei Uhum, você aí, justamente com essas palavras que eu falei agora, que a gente estava precisando de profissionais capacitados, a gente estava precisando de instituições que ofertassem esse tipo, né? Que bom que você ouviu, né? Que bom que você e a Vanice, aí, sua sócia também, e o pessoal da Amplum desenvolveram esse projeto. Nós temos profissionais da Enermac que já estão aí com vocês, né? Fazendo os cursos, uhum, muito bom, o pessoal está bastante motivado. Parabéns pelo projeto. Fico feliz de ter sido um dos incentivadores, né? Do uhum. começo Nós que desse projeto. agradecemos. Fico feliz de ter participado, né, de ter incentivado vocês, né? Que bacana. Então, ouçam muito aí e busquem a Amplum para essa capacitação. Essa é uma das minhas dicas. Claro, não posso deixar de citar aqui as outras instituições que são a base aí do setor de biogás, estão há muitos anos trilhando os mesmos desafios que a gente. Então, SEI Biogás, se vocês acessarem, e aí eu falei que ia deixar essa surpresa para o final, se vocês acessarem o site aí dessas instituições, como exemplo, o SEI Biogás, vai na área de Uhum. biblioteca ali, vocês vão achar teses extremamente interessantes, como da nossa amiga Leidiane, a tese de doutorado dela está lá disponível. Então, assim, além dela, tem vários Tem outros muito conteúdo, né? A materiais. gente vai deixar o link nos comentários aqui Isso, na tem, descrição do tem podcast. muito material lá. Nós, né, eu principalmente bebi muito dessa fonte no começo, há 9 anos atrás, não tinha a disponibilidade de materiais que tem hoje, Uhum. tá? Hoje a gente tem uma gama muito grande, até mesmo a própria Embrapa também é outro site que eu indico para vocês, Embrapa Suínos e Aves de Santa Catarina tem muito material, inclusive o livro que eu ia deixar, que foi a base, né? É o livro do nosso amigo professor Ayrton Kunz, né, que é
o livro ali, é um livro laranjadinho que muita gente do setor de biogás conhece, Eu né? também lembro do livro sempre por É, essa característica, eles esse acertaram na cor. esse livro ele é conhecido por muitos aí, né? Do nosso professor, amigo Ayrton Kunz, A né? gente Então, deixa o link depois também, Rui, isso, na então, descrição. indico. Para quem está começando, claro, a gente sabe que tem pessoas que estão em níveis mais avançados, aí cabe a cada um as suas características O nome do livro, tá? Só para eu falar, é Fundamentos da Digestão Anaeróbica, Purificação do Biogás, Uso e Tratamento do Digestato. É do professor Ayrton Kunz, É Bíblia, junto né? com, junto Tem que com o ler. Ricardo Stemes e o André Amaral, né? Então, vale a pena, é técnico, tá? Não me malhem aí quando for, porque é um livro bem técnico, mas como eu falei, a gente precisa ter essa formação técnica, né? Tem outros materiais, tem outros sites, mais um que eu não posso deixar, porque eu sou associado da Biogás, sou conselheiro fiscal da Biogás, também esqueci de falar isso no meu currículo, né? Sou conselheiro fiscal da Biogás. Então, assim, o site da Biogás tem muita nota técnica, a Biogás está atuando fortemente frente aí às comissões parlamentares, está lá em Brasília. Então, assim, Super forte. Bem aqueles que querem importante. saber como é que está o biogás e o biometano no cenário político, como estão as questões das regulamentações, que a gente falou bastante aqui, né, Leidiane? O site da Biogás e a associação, ela é extremamente importante. Aqueles que ainda não forem associados e queiram conhecer também como é que funciona, o que que a Biogás está fazendo pelo biogás e pelo biometano, indico também vocês procurarem a Biogás, a Enermac ela é, né, associada da Biogás. Então, acho que essas instituições são importantes, são grandes apoiadores do biogás, a gente tem contato constante com todos eles. Então, sei Biogás, Embrapa, a Biogás. Agora aí, então, estamos com um contato muito forte com vocês, né? A Amplon também está fazendo parte aí da história da Enermac. Então, essas são as minhas indicações. Claro, Ótimo. como leitor, indico também para quem está querendo entrar nesse mundo de empreendedorismo, eu faço algumas leituras aí, deixo uma dica fora do biogás, mas para aqueles Ótimo. que tiverem interesse, Napoleão Hill é um dos grandes escritores dessa área do empreendedorismo. Para quem tem vontade, para quem quer se arriscar nesse mundo, tem um livro chamado A Escada para o Triunfo, né, de Napoleão Hill. Tem muito a ver aí com essa questão de empreendedorismo, como as pessoas podem aí enveredar, fala muito da criação de uma mente mestra, que é o que nós estamos fazendo aqui, juntar mais de uma pessoa, duas, três, quatro, 10 e quantas forem possíveis para, quando uma pessoa sozinho pensa, é uma mente, duas, você tem uma terceira, né, que é a soma das duas. Se você tem três, vai ter uma quarta, que é a soma das três. Então, esse livro fala muito disso. E eu acho que Ótimo. acho que o podcast tem essa finalidade também, é a gente disseminar conhecimento. Então, Tem. a nossa conversa aqui já criou uma terceira corrente, que é a junção dos nossos conceitos, né? O meu, o seu, e todos que estão ouvindo, a gente cria essa mente mestra. O livro fala disso. Então, deixa essa dica também. Perfeito. É um livro muito bom, bacana, para quem quiser ler. Eu acredito que vai ajudar bastante aí, né? Super, super recomendações, né? É, Do Rui profissional do biogás e do Rui empreendedor também. isso, vamos. Porque Fechou. na verdade, eu acho que o biogás é isso, né? Nós somos todos grandes empreendedores, entusiastas, e estamos fazendo muito aí pelo biogás. Pioneiros, né? Nossa, muitos Abrindo projetos. caminhos. E assim, deixo a dica aí, aqueles que quiserem conhecer o nosso site também, o site da Enermac, nossa equipe comercial está à disposição, tá? Então, Aí, aproveita e divulga a Enermac, empresa. Enermac é com C mudo, www.enermac.com.br. Acessem o nosso site, vejam o que nós estamos fazendo. Como eu falei, são muitos projetos, a gente tem mais de 70 plantas, a gente agora está desenvolvendo tecnologia para biometano. Mas, como eu falei, nosso DNA e energia elétrica, os projetos de energia elétrica, respondendo agora e fechando a minha mensagem, são interessantes sim, vale muito a pena. O biogás vale muito a pena em todos os sentidos, desde o processo de descarbonização, contenção dos gases de efeito estufa, principalmente para aquilo que é a missão da Enermac, gerar uma nova fonte de renda, e todos os benefícios que o biogás traz. Então, a minha mensagem final que você pediu para eu deixar é que, assim, você que tem aí o seu resíduo, que produz um resíduo, né,
e tenha a possibilidade de produzir biogás e gerar energia, e aí qualquer energia, seja ela elétrica, seja biometano ou qualquer outro derivado, Térmica também, a gente nem falou, térmica, né? a Dá gente para não usar biogás direto comentou, para mas térmica. a gente tem ouvido Fica para muito outro webinar, para outro podcast. de podcast. A gente sabe, né, do problema que a falta de biomassa aí, né, de lenha, principalmente, está ocasionando no setor produtivo. Então, o biogás também é uma solução para isso, né, para substituir aí a biomassa que tá em falta hoje na energia térmica. Então, assim, vale a pena. Venham para o mundo do biogás, procurem empresas especializadas como a nossa, vão para a Amplum fazer os cursos e especializações. Estamos precisando de profissionais. Se vocês acessarem o nosso site ou o site de outras empresas, vocês vão ver todos estão com vagas abertas. Nós temos várias vagas abertas na Enermac hoje, desde técnico, tá, Leidiane? Acho que é importante A gente vai ressaltar. divulgar. Desde técnicos aqui à ponta até especialistas, engenheiros, o mercado está carente dessa mão de obra. Então, assim, é um mercado profissionalmente atrativo e todos aqueles que estão aí buscando um futuro, né, uma profissão, vêm para o biogás que tem muita alternativa e Tá muito ótimo. crescimento, tá bom? Muito Tá obrigado aí bom. pelo Nossa, convite. Rui, a gente que agradece imensamente esse ótimo bate-papo. Agradecemos a você, ao Legal. Paulo, pela disponibilidade da Enermac, né, de você vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada por compartilhar conhecimento e muita sorte aí nesse caminho lindo aí da empresa, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns mais uma vez pelo projeto de vocês. Fico muito feliz Obrigada pelo apoio e incentivo que fico você já muito nos feliz. deu. Fico muito feliz de ter feito parte aí desse incentivo, desse pontapé, mas tenho certeza que vocês vão, como eu já te falei no particular, né? Tenho certeza que vocês vão cada vez mais crescer e eu vou estar muito orgulhoso lá na frente de falar, fiz parte aí de alguma forma, tá? Muito Muito bem. obrigado. Estou à disposição, sempre que precisarem, me chamem, me convidem, à Tamo disposição aí junto. total para vocês, tá bom? Sucesso Fechou, sempre aí. Um Rui. abraço a todos. Obrigado aí por nos ouvirem. Ótimo, Rui, obrigada. E a você, ouvinte, que permaneceu com a gente até aqui, eu quero te agradecer a companhia. Espero muito que você tenha gostado. E porque esse podcast é para você que tem interesse em biogás e biometano. E por isso a gente quer saber a tua opinião. Então mande para nós perguntas, sugestões de pauta, de profissionais que você gostaria que a gente convidasse aqui para o podcast da Amplum Biogás. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para saber de quando tiver novos episódios. Se você está no Spotify, lembre-se de seguir o nosso perfil e recomendar para uma pessoa que você acredite que irá gostar. Ficamos por aqui com esse episódio do podcast da Amplum Biogás, que tratamos das tecnologias para energia de biogás, energia elétrica ainda interessante, com o Rui Ferreira. Um abraço meu, de toda a equipe Amplum Biogás. Esse podcast foi produzido pela Amplum Biogás, roteiro de Leidiane Mariani, edição de Renata Tomasi e Laís Moutinho e revisão de Vanice